Bom, Sérgio, vamos ver um pouco sobre as grandes navegações. Esse assunto é um assunto muito importante, tendo em vista, né, que a gente já viu aí o Renascimento, Reforma e Contra-Reforma, aí vem também a formação dos estados absolutistas. E, consequentemente, né, teve lá no início o final do feudalismo com a expansão do comércio, as feiras, né? Antes, né, todos esses acontecimentos estavam atrelados a um único local, mais restrito, né, um local que é a Europa. Quero dizer, alguns pontos da Ásia, e isso precisava, né, ganhar espaço maior frente ao mundo. Mas até então, um mundo bastante desconhecido. Um desconhecimento, né, sobre a formação do próprio planeta até então, né, que os estudos da época não tinham tanto aprofundamento. Então, as grandes navegações vai possibilitar uma nova forma de ver o mundo e conhecê-lo, na verdade. Então, de início, a gente tem aí, no livro de vocês, né, o assunto, as grandes navegações. Então, como eu disse, foi uma forma de conhecer o mundo. Mas até então, o desconhecido, ele causa medo. Ele deixa a gente até frustrado. A gente tem medo do novo. Então, existia um medo dos países, né, dos territórios, quer dizer, que estavam em desenvolvimento, né, economicamente falando, né? Como a gente viu na formação do Reino de Portugal, a formação do Reino de Espanha, né, da Inglaterra, da França. E aí, diante, né, da formação desses territórios, eles querem expansão econômica. Nós temos aí um mercado genovês, né, Gênova, lá da própria Europa, que comercializava, né, com especiarias do Oriente, como diz, o lado ocidental com o lado oriental. Né? Então, aliás, e diante disso também vai surgir concorrentes, né? Então, de início, as navegações era motivo de medo, né? Como eu disse, né? Como não tinha, o conhecimento era bastante raso na época, então eles ainda não conseguiam desbravar novos territórios, novos mercados, né, outro mundo. Então ficava restrito ali, né, um reduto na Europa e um pedaço da Ásia. E aí eles imaginavam, né, que no mar pudesse existir, né, seres, né, estranhos, né, monstros marinhos, que eles assim chamavam, né. Claro que existiam os perigos. Os perigos até hoje existem no mar, né? Perigo que a gente sabe de ondas, né? Tempestades e tudo mais. Só que eles temiam outros tipos de perigo, né? Que era imaginário, né? Tipo, determinados monstros que eles criavam na cabeça, que existia dentro do mar e talvez não soubessem lidar e tudo mais. Então isso fazia com que, né, eles ficassem presos, não tivessem coragem de se lançar mar adentro, né, conhecer outros caminhos, né, que pudessem levar o comércio. Como diz, né, além disso, existia o medo do desconhecido. Histórias contavam que o Oceano Atlântico abrigava monstros marinhos e as terras distantes eram habitadas por seres assustadores. Era o que se tinha, né, notícia na época, que se encontrassem novas terras, né, poderia existir seres assustadores. Então, por isso, né, que ficavam presos. Mas o tempo, né, a necessidade vai obrigar fazer esse caminho. Aí vem, né, mares nunca antes navegados. Então, primeiro, né, os primeiros navegadores da época foram os portugueses e os espanhóis. Então, Portugal e Espanha, né, foram os pioneiros nas grandes navegações, principalmente Portugal. Portugal esse mesmo foi o primeiro, mas aí em seguida veio Espanha, né? Geralmente a história trata os dois, né, como se tivessem iniciado junto, né? Mas já outros historiadores já falam, né, Portugal primeiro, depois Espanha. Enfim, o importante é que os dois foram os pioneiros. E o que é que possibilita isso?
Teve as cruzadas, que a gente estudou, que possibilitou isso, né? O movimento das cruzadas, que houve a reconquista da Terra Santa. Na época, né, a Igreja Católica montou as cruzadas para recuperar, né, tomar dos povos, né, que haviam dominado o território. E aí, nessa questão, não era só religiosa, era questão política, né, questão econômica. E aí houve esse domínio. Só que o que é que acontece? As rotas do comércio do Mediterrâneo eram controladas por mercadores árabes, venezianos e genoveses, que cobravam preços altos pelos produtos. Quando foi no ano de 1453, a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turcos. Eu já até trabalhei isso com vocês, né? A antiga Bizâncio, né? O Império Bizantino. Então, Constantinopla, né, ela foi retomada pelos turcos, e é o que é que vai acontecer com essa retomada? Ou seja, foi reconquistada pelos turcos otomanos. E aí o controle passou do Mediterrâneo, passou para os turcos. E aí vai impulsionar a busca de novas rotas para o Oriente e as viagens oceânicas europeias. Então, como os turcos otomanos tomaram um controle que antes era da Itália, dos genoveses, né? Quer dizer, né? De Gênova, né? De Veneza, como ele coloca. Então, como não vai ser mais, né? As rotas não vai ser mais controlada por esses mercadores, né? Agora vai ser controlada pelos turcos, então eles vão necessitar de procurar outro caminho, né? Outro caminho para realizar o seu comércio. Então, por Constantinopla não dava mais certo. Os turcos haviam tomado. Então, tanto os venezianos, quer dizer, os venezianos e os genoveses tiveram que procurar outro caminho para o comércio. E aí, as cruzadas contribuem para as grandes navegações, dessa forma. Aí vem outro ponto também. Outro fator que contribuiu foi o esgotamento de minas e de metais preciosos dos próprios territórios. Então, os territórios que antes contavam, né, com minerais, né, pedras preciosas, já estava esgotado. Então, precisavam conquistar outros territórios que tivessem tal riqueza. Aí vem também a prática mercantilista. Então, são pontos que contribuem para as grandes navegações, né? São motivos que geram a grande navegação. Essa a necessidade. Então, quer dizer que foi impulsionado o processo das grandes navegações, como eu disse anteriormente, pela necessidade. Aí, Portugal conquista os mares. Portugal, como eu disse, foi o pioneiro a se jogar, né, mar adentro. Então, precisava de uma nova rota para realizar o seu comércio, porque não dava mais certo fazer lá no Oriente, porque o local havia sido dominado pelos turco-otomanos, então eles pensavam, agora a gente tem que ir por outros territórios. Anteriormente a isso, né, já havia esse movimento, né? Tinha territórios já desenvolvidos que comercializavam, outros também que já comercializavam, e para não cruzarem, né, eles já buscavam outros caminhos. Então, essa questão das grandes navegações ela é um pouco complexa, né? Então, vem aí o que leva, né, Portugal a ter esse pioneirismo, né? Houve a intensificação da pesca, da agricultura, da produção artesanal em Portugal, que isso contribui. A posição geográfica do reino possibilitou o surgimento de importantes centros comerciais. A intensificação do comércio marítimo teve como consequência o aperfeiçoamento das técnicas de navegação. Então, como também tinha já o comércio marítimo, tiveram que melhorar os objetos, né? O meio que era utilizado para realizar as navegações. Então, as embarcações tiveram que ser aprimoradas. Então, na medida que elas foram sendo mais aprimoradas, foram sendo mais fortalecidas, elas aguentavam fazer mais longas viagens. E sem falar, né, também na questão da Revolução de Aves, que aconteceu no ano de 1383 a 1385, quando D. João, na época, rei de Portugal, conhecido como mestre de aves, foi proclamado rei de Portugal, aliou-se à burguesia mercantil
ele decidiu expandir os territórios a fim de conquistar novas áreas de comércio e consolidar seu reino. Então, ter novas terras, né, ter novos povos, domínios, né, era uma forma de consolidar reinos, né, era províncias, né, que recebiam, e a terra era sinônimo de riqueza. Era não, na verdade, ainda hoje, né, ainda é. Aí veio também a navegação em direção às Índias. Esse outro acontecimento, em 1415, os portugueses partiram para a conquista de Ceuta, na cidade localizada no norte da África, que antes, né, na época era dominada pelos muçulmanos. A cidade era um importante entreposto comercial, um local estratégico para controlar as rotas comerciais do Mediterrâneo. Então, essa cidade de Ceuta, ela, né, era um local interessante para o domínio comercial, né? No caso, ali próximo do Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo, que é mar entre terra, né? Porque ele fica entre os continentes. Se a gente observa, ele está aqui, entre o continente europeu, asiático e africano. Ele foi bastante utilizado como via comercial, né? Até porque são os continentes próximos, né? Ásia, África e Europa. Eles estão próximos, né? A distância bem significante em relação aos outros continentes, Oceania e América e Antártida. E aí, vamos lá, né? Nós estamos rumo ao nosso continente, nesse processo histórico, né? E as Índias também, como não falei, né? Os portugueses também iniciaram navegações marítimas com exploração de novas rotas em direção às Índias. Que foi o nome dado aos europeus, né, do Oriente. No caso, o país está lá, né, existe até hoje as Índias. Então, lá também havia um grande comércio, né, eles comercializavam muito com as Índias, é bem antigo o comércio das Índias. E aí Portugal também vai querer realizar um caminho rumo às Índias. E é nesse caminhar rumo às Índias que vão chegar aqui no Brasil. Aí é onde entra o assunto, né? Que os portugueses chegam hoje às terras, aliás, chegaram nesse caminhar às Índias, né? Tanto Cabral como Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo chegou primeiro. Cristóvão Colombo foi o responsável, né, por dar o nome aos índios, né? Denominar os povos nativos que viviam aqui de índios, porque ele acreditava ter chegado na Índia. Então, os povos ameríndios ele batizou de índios, porque, como a gente já discutiu muito isso, o continente já era habitado, né? Já existia pessoas povoando esse continente quando os europeus chegaram aqui na América. E aí, rumo ao Brasil, né? Como eu estava falando. Primeiro vem aí Bartolomeu Dias, comandou uma expedição que contornou o sul do continente africano. Ele contornou todo o sul aqui do continente africano. Isso foi feito por Bartolomeu Dias, isso de 1450 a 1500. Depois, né, mais tarde conhecido como Cabo de Boa Esperança. 10 anos depois, vem Vasco da Gama, realizou o mesmo percurso e alcançou finalmente Calicut, na Índia, nesse percurso. O percurso que anteriormente Bartolomeu havia feito, Vasco da Gama intensificou, né? Que aí chegou até as Índias. Aí, nesse processo, né, nós temos o quê? Os lucros obtidos com essas viagens foram reinvestidos em outras expedições que tornaram Portugal o maior centro europeu do comércio de especiarias do século XVI. Então, Portugal era para ser, né, um dos países de primeiro mundo, mas não é. Por incrível que pareça, não é. Ele ainda está bem abaixo da França, né, da Inglaterra, da Alemanha. Mas nesse período, no século XVI, se destacou muito, né, por conta das grandes navegações realizadas por ele. Depois vem o seguinte: a coroa portuguesa organizou uma expedição, que essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral. A armada partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Entretanto, quando atingiu o noroeste da África, a frota desviou-se de sua rota,
original e acabou ancorando no sul do atual estado da Bahia, ou seja, em Porto Seguro. Porto Seguro é o marco zero, assim denominado, porque foi lá onde Cabral chegou com os europeus, né? Ele e os demais europeus, vindo, né, de Portugal. Sua rota original Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Então, no dia 22 de abril de 1500, Cabral chegou ao Brasil. Então, este ano, né, no dia 22 de abril, foi comemorado 520 anos que os europeus aqui chegaram, segundo a história, né? Aí, quando eles estavam chegando, primeiro eles avistaram, foi no domingo de Páscoa, eles avistaram um monte e aí deram o nome de Monte Pascal. Só que depois, quando entraram no território, conheceram melhor, aí recebeu outros nomes, o Brasil. Primeiro recebeu, depois de Monte Pascal veio Ilha de Vera Cruz, e mais tarde Terra de Santa Cruz, e por último, né, Brasil. É o que nós chamamos, né, República Federativa do Brasil. Depois de Cabral, né, conquistar aqui as terras do nosso atual Brasil, vem os espanhóis, que conquistam Brasil conquistado por Portugal, e esses países, né, a América do Norte foi conquistada pelos ingleses e franceses. E a América Central, onde está o atual México, né, e os demais países que fazem fronteira com o Brasil e os que também não fazem, né, fora o Brasil, os outros foram conquistados por a Espanha, né, tanto que lá a língua, o idioma falado é o espanhol, né. E aí, o que é que aconteceu, né? Cristóvão Colombo, né, como eu disse, ele saiu rumo às Índias e aí terminou chegando aqui, nas ilhas, né, no centro, justamente no centro da América. E ele, pensando ter chegado nas Índias, aí denominou os nativos de índio, como eu já falei. E ele morreu, Cristóvão Colombo morreu acreditando estar nas Índias, mas não estava. Aí o que é que vai acontecer? Colombo fez outras 3 viagens à América, mas morreu acreditando que tinha chegado às Índias, como eu disse. Foi o navegador florentino Américo Vespúcio, após realizar 3 viagens aqui, que apresentou a hipótese de que a Terra encontrada estava separada da Ásia, ou seja, que formava um outro continente. Então, como eu disse, Cristóvão Colombo morreu acreditando estar nas Índias. E Américo Vespúcio, né, depois de ter feito 3 viagens até aqui, foi que entendeu que aqui era um novo continente. Aqui não era Ásia. Cristóvão, pensava que era... Ele chegou aqui no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, e morreu acreditando ser aqui as Índias, né? Estar nas Índias, ou seja, estar na Ásia, porque a Índia está localizada na Ásia. E Américo Vespúcio descobre que não, que aqui era um outro continente, né? Ele vai entender que é outro território, né? O continente americano, a Ásia lá no canto, eu acho que acredito que deve aparecer aí na imagem, e o continente americano outro território. É tanto que aí o porquê do nome América, né? Em homenagem a Américo Vespúcio, porque ele foi quem compreendeu que aqui não fazia parte do continente asiático. Então aí está, né? Até no livro vocês vão poder ver as imagens melhor, tá aqui, né? A divisão dos continentes, né? Ásia, África, Europa, Oceania, América, e a divisão do continente americano, né? Que terminou ficando a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Por quê? Porque o continente americano, ele é bem extenso, né? Ele vai de ponta a ponta do nosso planeta. Não é o maior é a Ásia. O maior continente é a Ásia, mas o nosso continente é o segundo maior do mundo. Então aí a gente tem, né, essas questões sobre a questão das grandes navegações, como eu coloquei, e diante dessas grandes navegações, Portugal e Espanha, aí vem lá um conflito, nós vamos conhecer o Tratado de Tordesilhas, né? Esse Tratado de Tordesilhas foi obrigado a assinar porque estava dando bastante conflito, né, na divisão da América. Portugal queria o seu pedaço de conquista, Espanha queria o seu, né, e aí aquele conflito, né, foi obrigada até a igreja entrar no meio desse conflito, dessas duas potências, né, da época, digamos assim, potências marítimas, né,
Os espanhóis ficaram com as terras encontradas por Colombo e deveriam reconhecer a soberania portuguesa sobre as ilhas da Madeira, dos Açores e do Cabo Verde. O rei de Portugal, Dom João II, não aceitou, de jeito nenhum. Aí vem o conflito aí entre Portugal e Espanha. Aí o Papa, né, a convite do Papa, reuniram-se novamente os países e assinaram um documento chamado Tratado de Tordesilhas. Em julho de 1494, o acordo estabeleceu uma linha imaginária, realmente, que passaria de 370 léguas, 2.500 quilômetros a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas ou por descobrir, situadas a oeste dessas linhas, ficavam com a Espanha. E as localizadas a leste pertenciam a Portugal. Assim foi a divisão ocorrida pelo Tratado de Tordesilhas, né, entre Portugal e Espanha. Como eu disse, a igreja teve que intervir, né, o Papa teve que intervir, né, para que assim fosse feito, né? Então, em mapas antigos, a gente vai encontrar essa divisão. E é claro que essa divisão, né, ela sofreu alterações ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo sofreu alterações. Então aí a gente tem, né, uma rápida exploração sobre as grandes navegações, né? A importância das grandes navegações para o nosso conhecimento hoje, porque possibilitou, né, conhecer o mundo, as grandes navegações, porque aí conhece a América melhor, depois vai ter a conquista da Oceania, que já é outro continente bem afastado, e aí também vão poder adentrar mais, né, nos outros continentes. Então as grandes navegações, né, traz, né, uma série de conhecimentos para todo o mundo, né, um conhecimento de mundo, digamos assim, até que esse conhecimento sobre o mundo ele vai ser consolidado, digamos assim, entre aspas, porque não é consolidado o conhecimento, ainda não foi consolidado, mas eu quero dizer assim, do que a gente tem hoje, né, a partir da Revolução Industrial, que é assunto que vocês vão ver no próximo ano, no 8º ano, mas que a gente vê que todo esse caminhar da história, né, vai ter um ponto, né, um ponto fixo, né, e desse ponto fixo ele ainda vai se ramificar, né, ou seja, novos acontecimentos virão dentro da história a partir da Revolução Industrial. Então aqui nós estamos vivendo ainda, né, a era do modernismo, né, que caminha para a contemporaneidade. Então só é isso, né, por enquanto, e qualquer coisa é só tirar dúvida comigo no grupo da turma.